Salve, salve pessoas, tudo tranquilo? Espero que sim. Então, o título do vídeo, né? Tenham cuidado com as ilusões dos fariseus. Quem eram os fariseus? Eu dei uma pesquisa aqui, ó, para ficar uma coisa mais direta, né? Tranquila assim, para a gente entender. Ou quem não sabe quem eram os fariseus, né? Naquela época de Cristo, Jesus. Os fariseus foi gerado aqui no Google pela inteligência artificial Gemini, tá? Vamos lá. Os fariseus eram um grupo religioso judaico proeminente no tempo de Jesus, conhecidos por sua rigorosa observância da lei e tradições. Eles se destacavam pela interpretação da lei de Moisés, tanto escrita quanto oral, e por suas práticas religiosas. Embora fossem respeitados por muitos, também foram criticados por Jesus e outros por sua hipocrisia e legalismo. Certo? Agora que você já sabe quem eram os fariseus, a gente vai voltar lá pro tema, né? Assim, a gente vê aqui Mateus capítulo 16, versículo 11 e 12. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Esse é o versículo 11. O que é que o fermento faz? Ele faz a massa crescer. Então, vou dar um exemplo de comida, de alimentação. Você come o pão com água, pão com oba. O que é pão com oba? Pão com oba é pão sem nada, sem manteiga, sem queijo, sem nada. Sem presunto, sem nada. Sem mortadela, é o pão, só o pão. Aí você come o pão e água. Só água. Esse pão chega no seu estômago, ele vai estufar. Vai crescer, ele vai estufar. Né? Porque o pão já tem um fermento que faz ele crescer, né? E ele entrando no seu organismo, ele vai fazer crescer. Você vai ficar estufado e você vai achar que está saciado, que você comeu, que você está alimentado, que você está nutrido, né? Diferente de você comer uma carne, um arroz, um feijão, uma verdura, um peixe, uma fruta. Aí você vai comer tudo isso que eu falei agora, você vai realmente estar alimentado, porque o pão com água, ele vai te iludir que você esteja alimentado. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu estou falando aqui de alimento espiritual, né? O fermento dos fariseus é como esse pão e essa água. Você acha que se alimenta, mas você não está alimentado, você está desnutrido. Porque você não se alimentou direito. A doutrina do Senhor Jesus Cristo, ele é o verdadeiro alimento que realmente alimenta. Então a gente entra aí naquela parte que eu falei. Do arroz, do feijão, da carne, do peixe, da fruta, da verdura. Aí você realmente vai estar alimentado e nutrido. Entendeu? Vamos lá agora para o versículo 12. Já deu o exemplo, o versículo 12. Mateus capítulo 16, versículo 12. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Então, a doutrina dos fariseus e dos saduceus é como eu falei, de novo, é como o pão que você come, o pão com água. Você pensa que está nutrido. Você pode se sentir cheio, mas você não está nutrido. Então tenham cuidado. E vocês lembram do que eu falei no início do vídeo sobre quem são os fariseus? Os fariseus não tem só na área na área religiosa, não. Tem fora da área religiosa. Principalmente dos mestres da lei. Mas, para um bom entendedor, poucas palavras são suficientes, né? Porque, infelizmente, gente, eu acredito que a gente não esteja na democracia. Não mais. Então, eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras. Mas, fica aí a mensagem, tá? Não fique com medo. Fica aí a mensagem bem explícita, tá? Do que são os fariseus
quais são os efeitos de suas doutrinas, o que elas fazem e, na verdade, elas não nutrem. Elas deixam vocês desnutridos espiritualmente. Mas a palavra... A polícia. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo... A palavra do Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro alimento que alimenta, que você vai ficar nutrido. Então vamos se agarrar ao Senhor Jesus. Tá certo? O legalismo demais, tem um pouco de suspeita nisso. Tá? Mas como diz o Senhor Jesus Cristo, faça o que eles dizem, mas não vivam, mas não façam o que eles façam. Mas não façam o que eles fazem. Tá bom? Para depois ninguém dizer que eu estou mandando o pessoal ir contra a lei, né? Enfim, isso se chama inteligência social. Depois eu vou fazer um vídeo sobre inteligência social e vocês vão entender do que eu estou falando aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da mensagem. E se estamos juntos, compartilhem. Aquele abraço.